Ok, gravação iniciada. Bom, gente, é o seguinte, conforme já disse, hoje nós vamos começar a falar de procedimento de júri. Na verdade, como é que eu optei por dispor a matéria? Como é que eu optei? Eu lancei, primeiro nós falamos de procedimento comum, que é aquele que possui uma regulamentação, é mais regulamentado que os demais. Nós começamos pelo procedimento ordinário, que dos procedimentos comuns é aquele que possui uma maior regulamentação. Vimos que o procedimento comum, uma de suas características é que ele tem uma aplicação subsidiária, ou seja, naquilo em que os procedimentos especiais não dispuserem de forma contrária, aplica-se o procedimento especial, especificamente o procedimento ordinário, exatamente por essa característica dele, e também por ele ser o procedimento direcionado para os crimes, por ele ser o procedimento direcionado para os crimes de maior apenação. Então, em função disso, ele apresenta uma maior possibilidade de defesa. Falamos dos procedimentos especiais na sequência. Os procedimentos especiais são aqueles destinados a determinadas modalidades de crime. Dissemos que falamos apenas dos pontos mais importantes de cada um desses procedimentos, já que cada qual deles pode apresentar uma ou mais particularidades, e é exatamente em função dessas particularidades que eles são tidos como procedimentos especiais. E agora nós vamos falar também de um procedimento especial, que é o procedimento do Tribunal do Júri. O procedimento do Tribunal do Júri, ele é um procedimento especial também, por quê? Porque ele apresenta uma regulamentação diferente destinada para os crimes em geral. O procedimento do júri está previsto no Código de Processo Penal. O procedimento, nós vimos que outros procedimentos especiais, alguns estão previstos no Código de Processo Penal, outros em legislação esparsa. Vocês viram que a última aula nós falamos de crimes de droga. E crimes de droga, a regulamentação deles está prevista lá na 11.343. E hoje nós vamos falar do mais amplo dos procedimentos especiais, que é o procedimento de júri. Ele também possui regulamentação própria, sendo que a sua regulamentação própria está prevista no Código de Processo Penal. Pois bem, vamos iniciar aí a nossa aula. Olha só, gente, se falar em procedimento do júri, como é interessante, toda vez que a gente for falar em qualquer matéria de direito, qualquer tema, sempre é bom nós nos socorrermos da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela sempre pode, muitas vezes, ela traz o fundamento da regulamentação ordinária, seja por meio de códigos, seja por meio de legislação esparsa. Então, toda vez que nós formos estudar qualquer tema, convém a gente saber como ele é previsto na Constituição Federal. Pois bem, o Tribunal do Júri, ele está previsto lá no artigo 5º, entre os direitos e garantias fundamentais, ele está previsto a sua instituição. Vamos lá, começando do começo. O artigo 5º a gente bem sabe, né? No caput lá dispõe: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança,
e a propriedade nos termos seguintes. Caput, esse é o caput do artigo 5º. E o que dispõe o inciso 38? Consta do 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Prestem bem atenção, olhem só. Nós temos a previsão, então, do Tribunal do Júri como sendo uma garantia constitucional, né? Reconhecida a instituição do júri. No próprio inciso, nós já vemos a previsão de que na Constituição Federal já estabelece que o júri terá uma regulamentação prevista em lei, o júri terá uma regulamentação prevista em lei, e nós vimos também que nós temos aí alguns princípios referentes ao júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Vamos falar mais a respeito aqui. Como é que a lei regulamenta o Tribunal do Júri? Como eu disse para vocês, a regulamentação ela é amplíssima, né? A regulamentação do júri, o júri ele é um procedimento escalonado, como a gente vai ver. Ele apresenta uma regulamentação bem ampla. No Código de Processo Penal, ele está regulamentado entre os artigos 406 e 497 do Código de Processo Penal. Vejam vocês que são 91 artigos só para regulamentar o procedimento do Tribunal do Júri. Então, nós temos a previsão constitucional do Tribunal do Júri, temos a previsão neste caput do inciso 38, que a sua regulamentação se dará por meio de lei, e essa regulamentação, ela veio onde? Essa regulamentação vem no Código de Processo Penal, entre os 406 e 497. Mais uma vez, uma regulamentação muito ampla pelas particularidades do Tribunal do Júri, como a gente vai ver. Olha só, gente. Primeiro, vamos falar aqui das primeira das características. O que consta da linha A do inciso 38? É assegurado no procedimento de júri a plenitude de defesa. Plenitude de defesa. Vejam só, aqui nós estamos falando mais do que ampla defesa. A plenitude de defesa, ela é mais ampla do que a ampla defesa. Ela é mais abrangente do que a ampla defesa. Nós temos e sabemos que lá no artigo 5º, mais uma vez, dentre os direitos e garantias fundamentais, nós temos previstos no inciso 55 o princípio da ampla defesa. Como consta lá no 55? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os recursos a ela inerentes. Óbvio que se nós estivéssemos falando que os institutos teriam o mesmo significado, não se fazia necessário que esse exercício de direito de defesa fosse previsto tanto na linha A do inciso 38, quanto no corpo do inciso 55. Se esses institutos de defesa significassem a mesma coisa, seria ilógico essa dupla previsão, não é mesmo? Ainda mais dentro do mesmo artigo 5º. Na verdade, ampla plenitude de defesa, que é previsto como um dos princípios do
do Tribunal do Júri é mais amplo, mais uma vez, do que a ampla defesa. E isso a gente pode visualizar na regulamentação do Instituto do Tribunal do Júri, na sua regulamentação no Código Penal, no Código de Processo Penal, perdão. Nós podemos visualizar essa circunstância da plenitude da defesa ser mais ampla do que a ampla defesa na regulamentação do Tribunal do Júri no CPP. Olha lá, artigo 497. Só um momentinho. Artigo 497. Como consta? São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código. Nós vamos ver que no júri nós temos um órgão julgador, que é composto pelos jurados, e nós temos a figura do juiz, o juiz togado, o juiz de direito. Ele é chamado de juiz presidente do Tribunal do Júri. Nós temos o órgão julgador, que é formado pelo corpo de jurados, pelo conselho de sentença. Nós temos o órgão julgador, que é formado pelo conselho de sentença, e nós temos o juiz de direito, que exerce a função de presidência do Tribunal do Júri. Nós vamos falar especificamente disso mais à frente. Mas só para nós entendermos aqui o caput do 497. Consta dele. São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código. O inciso 5 indica nomear defensor ao acusado quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para julgamento com a nomeação ou a constituição de novo defensor. Vejam vocês, e a partir do momento que o inciso 5 indica a circunstância, dá ao juiz este poder, o réu, em qualquer processo judicial, ele tem a faculdade, desde que disponha de condições financeiras para tanto, ele tem a faculdade de contratar o advogado que quiser. Ele tem a faculdade de contratar o advogado que quiser. Caso não faça, ele pode ser assistido ou pela Defensoria Pública ou pelos órgãos vinculados às faculdades, como o SAJ, enfim. Mas vejam vocês, o que o inciso 5 ele prevê do 497? Em razão desta possibilidade, em razão da garantia de que no júri o réu deve ter plenitude de defesa, que mais uma vez é maior do que a ampla defesa, em razão de ser garantido ao réu a plenitude de defesa no júri, o juiz, mesmo tendo o réu contratado o defensor, mesmo que nós estejamos falando de um advogado contratado, se o juiz, presidente do tribunal, se ele entender que o réu está indefeso pela atuação do advogado no tribunal do júri, se ele entender que o réu está indefeso, o juiz pode dissolver o conselho de sentença e nomear um novo acusado. Vejam vocês que isso é um reflexo da plenitude de defesa, deste poder que é dado ao juiz, de mesmo estando diante de um advogado constituído, o juiz dissolver o conselho se entender que o réu está indefeso. E por que? Nós sempre temos que procurar a lógica. E qual é a lógica desta maior garantia no tribunal do júri? O tribunal do júri, como nós vamos ver, ele tem competência para processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Os crimes homicídio, porque não é só homicídio, crime doloso contra a vida, mas em especial o crime de homicídio, ele é um dos crimes que possui a maior pena. A pena é de 12 a 30.
pena mínima de 12 a 30 se nós estivermos falando de um homicídio qualificado. Então, convém que o réu esteja efetivamente sendo, que o advogado esteja efetivamente cumprindo com as suas funções, esteja efetivamente defendendo o réu. Além dessa circunstância, né, de que nós temos uns crimes com pena muito elevada, ainda há a circunstância de que o julgamento vai ser realizado por juízes leigos. O julgamento vai ser realizado por juízes não técnicos, né? O seu corpo de jurados ele é formado por pessoas comuns. Então, convém, elas não vão se valer de aspectos técnicos como se valeria um juiz de direito que é conhecedor da lei. Então, convém que o réu efetivamente esteja sendo defendido por quem possua competência para tanto. Então, o juiz ele tem essa liberdade para o exercício da plenitude, buscando privilegiar a plenitude de defesa, que é previsto como um princípio na Constituição Federal, buscando dar execução a essa plenitude de defesa, é autorizado ao juiz nomear um defensor, destituir o defensor, ainda que nomeado pelo réu, e constituir um novo defensor, caso entenda que o réu está indefeso. Tranquilo? Ainda como reflexo do artigo, desta plenitude de defesa, nós temos a previsão lá do artigo 482 do Código de Processo Penal. O que consta do 482? O conselho de sentença, que é formado pelos 7 jurados, o conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Então, vai ser questionado sobre os fatos colocados. O conselho de sentença ele é questionado sobre os fatos colocados em votação, apresentados pela acusação e defesa, como também é questionado se o réu deve ser condenado ou absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na elaboração, o juiz-presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Isso na formulação, na elaboração dos quesitos. Porque, na verdade, como é que acontece? O réu, ele não é só, o conselho de sentença, ele não é só questionado a respeito de se a pessoa é acusado, se a pessoa deve ser condenada ou absolvida, se o réu deve ser condenado ou absolvido. O conselho de sentença ele também é questionado, como consta aí no caput do 482, sobre a matéria de fato. O delito ocorreu da forma que foi colocado? Foram efetuados os disparos? Entendem? Ele é questionado a respeito do fato, além da circunstância, como consta do próprio caput, se o réu deve ser condenado ou absolvido. Pois bem, olha só para vocês verem, mais um reflexo da plenitude da defesa está aí no fechamento do parágrafo único do 482. O que nós temos aí no fechamento do parágrafo único do 482? Consta que na elaboração dos quesitos, os quesitos são muitos, a depender da complexidade do fato, ou se tratar de um ou mais delitos, os quesitos serão em número maior ou menor, mas na elaboração desses quesitos, conforme consta do fechamento do parágrafo único, será levado em consideração as alegações
das partes. Então, vejam vocês que, para a elaboração dos quesitos, são levados em consideração o que foi dito pela defesa técnica, mas também o que foi dito não só pela defesa técnica, ou seja, pelo advogado constituído, ou pelo defensor público, ou pelo advogado nomeado pelo juiz, é levado em consideração não só as questões técnicas, não só a defesa apresentada pelo advogado, como também as próprias alegações feitas pelo réu, porque o réu ele é ouvido no seu interrogatório e a partir do que ele falar, a partir do que ele disser no seu interrogatório, a partir das alegações trazidas por ele quando se manifesta pessoalmente na pessoa dele, não por meio do seu advogado, nós temos formulação de quesitos considerando o que foi dito pelo réu, não só pelo seu advogado, mas também pelo réu. Este é um outro reflexo, é uma outra concretização da plenitude da defesa prevista lá na Constituição Federal. Tranquilo? Então, este é o primeiro dos princípios previstos na Constituição Federal, que é a plenitude de defesa. Segundo dos princípios previstos na Constituição Federal, no que diz respeito ao Tribunal do Júri. O segundo dos requisitos é o sigilo das votações. Olha lá. Para se falar em sigilo das votações, convém que a gente fale de como é organizada a magistratura na Constituição Federal. Mais uma vez, acabamos de ver, para o júri, nós temos a previsão, a garantia constitucional, lá no artigo 5º, e nós sabemos que as previsões constitucionais do artigo 5º, eles apresentam a circunstância de serem imutáveis, somente se tivermos uma nova constituinte. Pois bem, nós sabemos desta previsão lá do sigilo das votações, desta nossa garantia, de todos nós, mas a própria Constituição Federal, ao regulamentar o judiciário, ela estabelece no artigo 93, me acompanhe, lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. Inciso 9. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Mais uma vez, todos os julgamentos dos órgãos do Judiciário e do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Olha só, gente, qual é a regra no que diz respeito às decisões judiciais? Está previsto aí no artigo 93, inciso 9. A regra é, 1, a publicidade e 2, a fundamentação das decisões. Publicidade e fundamentação. Nós sabemos que um dos princípios da administração pública, está lá no caput do artigo 37, é exatamente que os atos administrativos devem ser públicos. Da mesma forma que nós temos a publicidade regendo os atos
da administração pública, nós também temos aqui a previsão da publicidade como um dos fundamentos das decisões judiciais. E aqui nós temos não só a publicidade, como também a necessidade de que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas. Fundamentadas. E o porquê disso? Por que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas? O principal fundamento para que as decisões judiciais apresentem, a principal razão para que as decisões judiciais sejam fundamentadas, é exatamente uma garantia digo, de nós jurisdicionados. Quando nós recorremos ao judiciário, para que o judiciário apresentamos uma demanda de qualquer natureza, seja essa demanda de natureza civil, penal, administrativa, ambiental, de qualquer natureza que seja, a necessidade de fundamentação das decisões do juiz é uma garantia que nós temos de que o juiz analisou todas as questões que foram apresentadas a ele e também que ele está seguindo o que dispõe a lei a respeito do fato. Se eu apresento uma demanda para o juiz de qualquer natureza, aquela situação, aquela demanda, ela é regulamentada em lei. A partir do momento que há a determinação de que o juiz fundamente as suas decisões, essa necessidade é com o propósito de que eu possa ver o que ele está aplicando, qual lei ele está aplicando para tomar a decisão naquele sentido, e também de quais argumentos ele está se socorrendo. Quais os fundamentos que ele está se socorrendo para me dar uma decisão favorável ou contrária. Porque nós sabemos que vamos estudar recurso, quando nós vamos recorrer, nós precisamos indicar, você está recorrendo contra o quê, em função de quê? Nós precisamos argumentar no nosso recurso. Como é que eu vou argumentar no meu recurso se a decisão não for fundamentada? Tanto indicando fundamentação jurídica quanto fundamentação fática. Entendem? Este é o fundamento pelo qual o inciso 9 do 93 prevê como uma das garantias nossas que as decisões judiciais, além de públicas, ao ser públicas, se permite a fiscalização da atuação judicial, não só por mim, parte, como também por toda a sociedade, mas que as decisões sejam públicas e, além disso, sejam fundamentadas. Pois bem, e como é no tribunal do júri? O tribunal do júri é diferente. No tribunal do júri é garantido o sigilo das votações. É garantido o sigilo das votações por parte dos jurados. Nós não sabemos quando... nós não sabemos quem votou favorável ou contrariamente à condenação ou absolvição. Nós não sabemos quem votou contrária ou favoravelmente à presença ou não de uma qualificadora. Exatamente porque o jurado é garantido a ele o direito ao sigilo do seu voto. E mais do que isso, mais do que o sigilo, nós não temos para os jurados a obrigação de fundamentar a sua decisão. A votação é sigilosa, nós não sabemos, nós temos 7 jurados, não sabemos quais deles votou favorável ou contrariamente, quais deles votaram pela absolvição, quais votaram pela condenação, quem votou pela presença ou ausência de uma qualificadora. Inclusive, como nós temos 7 jurados e os votos são contados individualmente, é indicado que, atingido o número de 4 votos, seja a respeito de presença de qualificadora, seja a respeito de condenação ou absolvição, que atingido o número de 4 votos, já se encerre a contagem dos votos.
exatamente para nós não chegarmos a uma situação em que fala a votação foi unânime pela condenação, ou a votação foi unânime pela presença das qualificadoras. Já que nós precisamos apenas de uma maioria simples, já que nós precisamos apenas de 4 votos favoráveis para qualquer dos questionamentos apresentados por jurados, atingidos esses números, nós temos 7 votos. Se os 4 primeiros já foram favoráveis ou contrários ao questionamento apresentado, se os 4 primeiros já são unânimes, não se faz necessário nem analisar os 3 restantes. Exatamente para que nós não cheguemos a uma situação em que a gente tenha a votação unânime e, a partir daí, nós tenhamos a maculação deste princípio, desta garantia do sigilo das votações. Tranquilo? Então, nós temos aqui tanto a quebra da regra do sigilo das votações, a quebra da regra da publicidade, da necessidade de que os julgamentos sejam públicos e de que os julgamentos sejam fundamentados, quando nós estamos falando de júri. Vejam um reflexo disso no Código de Processo Penal, artigo 485. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, Ministério Público, assistente, querelante, defensor do acusado, escrivão e oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. É uma sala secreta. Parágrafo 1º. Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire do plenário do júri, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Então, vejam vocês que essa aqui é uma concretização do sigilo das votações, na medida em que, mais uma vez, os jurados eles são direcionados a uma sala secreta, ou não havendo esta sala secreta, pede-se que todos os presentes no julgamento, que eles se retirem do plenário, para que possa ser realizada a votação. Essa é uma concretização do princípio previsto na Constituição Federal do sigilo das votações. E ainda se falando em sigilo de votações, nós temos a previsão, lá no artigo 486, de que, antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel branco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim e 7 delas a palavra não. Então, vejam vocês, cada qual dos jurados, nós temos mais de um quesito, como eu disse, a depender da complexidade do número de acusados, do número de crimes, da complexidade do fato, nós vamos ter mais de um quesito. E, além de termos mais de um quesito, vejam vocês que o jurado ele não tem que fundamentar a sua decisão. Isso aqui é mais uma concretização. Ele simplesmente vai receber um papel onde vai constar 2 papéis, palavra sim, palavra não. Palavra sim, palavra não. É feita a pergunta a ele. Ele deposita lá na urna o seu voto, sem necessariamente ter que justificar esse voto. 487.
Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas. Vejam vocês, são todos procedimentos meticulosos. Eu disse para vocês que o procedimento do júri ele é bastante regulamentado. Nós temos, são pequenos detalhes que são todos regulamentados de forma a não ser possível se identificar quem votou pela condenação ou quem votou pela absolvição. Quem votou pela presença de uma qualificadora ou quem votou pela ausência de qualificadora. Tranquilo? Muito bem, gente. Nós temos aí o primeiro dos princípios de que falamos, que é o princípio da plenitude de defesa. O segundo dos princípios é o sigilo das votações. E o terceiro dos princípios é a soberania dos veredictos. O que quer dizer a soberania dos veredictos? Olha só. Nós temos que uma das garantias que nós temos, é até uma garantia do atuar do juiz, é que sempre nos é garantido o direito de recurso. Nós temos o direito de sempre recorrer de uma decisão judicial. Mesmo que nós estejamos falando daqueles detentores de foro privilegiado, e os detentores de foro privilegiado, o julgamento deles já se inicia em tribunais, mesmo para eles, espera aí só um pouquinho. Não, o Pedro está perguntando aqui se normalmente os jurados têm algum conhecimento técnico para estar no banco dos jurados. Não, Pedro, não tem. Na verdade, o propósito do júri é que nós, que estejamos sendo acusados do cometimento de um crime doloso contra a vida, que nós sejamos julgados por pessoas comuns. Esta é a ideia do júri. Tanto é que nós tivemos aqui, há uns 2, 3 anos atrás, eu até me surpreendi, porque estavam sendo indicados para atuar como jurados, inclusive professores universitários do curso de Direito. Isso é um desvirtuamento do júri, porque o júri não nasceu para ser julgado por pessoas técnicas. Se o propósito fosse ser julgado por pessoas técnicas, nós não teríamos a necessidade do tribunal do júri. Nós já temos um juiz de direito que preside o tribunal do júri. Caberia a ele mesmo julgar. Essa não é a ideia, essa não é a fundamentação. O propósito com o tribunal do júri é que, para os crimes dolosos contra a vida, nós que formos eventualmente acusados de cometimento de um crime doloso contra a vida, nós sejamos julgados pelos nossos pares, nós sejamos julgados pelas pessoas comuns. Na verdade, como eu estou dizendo, o que aconteceu aqui há algum tempo foi um desvirtuamento do júri. O jurado ele não tem que ter conhecimento técnico nenhum. Aliás, para cumprirmos fielmente o estabelecido na Constituição e no Código de Processo Penal, convém que ele não tenha conhecimento técnico nenhum. A ideia é que qualquer um de nós pode cometer um crime doloso contra a vida. Então, a ideia é que, nas circunstâncias dadas, que nós sejamos julgados pelos nossos pares, não por um juiz técnico. Não há necessidade de conhecimento técnico nenhum. Tranquilo? Se tiver qualquer questionamento para fazer, podem me interromper. Vamos lá. Falando de soberania dos veredictos, gente. Como eu disse, a regra é que de toda decisão judicial caiba recurso, mesmo as iniciadas nos tribunais. Por exemplo, prefeitos. Prefeitos são detentores de foro privilegiado. Se o prefeito cometer um crime
um crime contra a administração pública, se os recursos desviados forem recursos, se os recursos desviados forem recursos públicos estaduais ou municipais, o julgamento dele inicia no Tribunal de Justiça. Se os recursos desviados por ele forem recursos federais, o julgamento se inicia no TRF, o Tribunal Regional Federal. Aqui no nosso caso, nós tivemos a criação recente, mas ainda não foi implementada. Nós ainda estamos sob a competência do TRF1, aqui em Minas Gerais. Mesmo nestes casos em que o processo já se inicia no âmbito dos tribunais, mesmo neste caso, nós temos a garantia ampla do direito de recurso. Nós temos a garantia ampla do direito de recurso. A decisão te foi desfavorável, você tem o direito de recorrer. Um direito amplo. Aqui no Tribunal do Júri, em razão da soberania dos veredictos, que é o terceiro dos princípios previstos lá na Constituição Federal, no inciso 38, esse direito de recurso, de revisão da decisão judicial, ele é limitado. Esse direito de revisão da decisão judicial ele é limitado. Ele é soberano no sentido de que nós temos uma limitação. Ele não é tão amplo, a decisão judicial do Tribunal do Júri, ela não é tão ampla, essa soberania, perdão, gente, a soberania ela não é tão ampla a ponto de impedir um novo julgamento. Tranquilo? A soberania da decisão ela não é tão ampla a ponto de impedir um novo julgamento. Porém, a circunstância da decisão ser soberana, e de nós termos essa provisão, inclusive, dentre os direitos e garantias fundamentais, lá no artigo 5º, faz com que o direito de recurso nas decisões do Tribunal do Júri não sejam exercidas na sua plenitude. E aí vamos falar de maneira prática. Você recorre de uma condenação por tráfico de drogas, por roubo, por estupro, tranquilamente, sem maiores dificuldades. Sem maiores dificuldades, você consegue recorrer de uma decisão de crimes de qualquer desses delitos. Se nós estivermos falando, porém, de um crime doloso contra a vida, se nós estivermos falando de um homicídio, aí não. Em razão da soberania dos veredictos, essa reanálise do fato, ela somente vai ser realizada em situações muito específicas previstas na lei. Nós temos, então, um afunilamento aí do direito de recurso no que diz respeito aos crimes dolosos contra a vida, em função da soberania dos veredictos. Tranquilo? Nós já vamos entrar aqui nesta soberania. Deixa eu só responder um questionamento. Se os jurados são da própria cidade, em se tratando de cidade pequena, não pode haver um conhecimento dos jurados com a vítima? Essa é uma possibilidade, Pedro. Essa é uma possibilidade, sim. Os jurados, eles são sempre da mesma cidade. Nós temos comarcas pequenas, né? Nós temos cidades pequenas. E aqui no norte de Minas nós temos muitas dessas cidades onde as pessoas se conhecem umas às outras, mas, como eu estou te falando, nós temos esses recursos, como o sigilo das votações. Quando você vai fazer a contagem dos votos, você não conta todos os votos para saber se... Está assim, Ana Cláudia, tá joia. Eu estranhei, eu vi uma obrigada ali, mas falei, né? Cada um é cada um.
Mas tudo bem. Ana Cláudia, que acontece? O que nós temos? A circunstância, nós temos algumas previsões aí exatamente voltadas a garantir o sigilo. A primeira delas, como no que diz respeito ao sigilo, como eu acabei de dizer, é, o, 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 essa possibilidade de não realizar a contagem integral dos votos. Não se realiza a contagem integral. Por quê? Para que nós não saibamos se a votação foi unânime ou não foi. Atingido o número de 4 votos, você não sabe quem votou contrário ou favoravelmente. Ponto 1. Ponto 2. Nós vamos, quando a gente evoluir com a matéria aqui, nós vamos dizer, vocês devem ter estudado, vocês estudaram quando vocês estudaram a figura do juiz, vocês estudaram impedimento e suspeição. Não estudaram? Impedimento e suspeição da pessoa do juiz. Aqui, o tribunal do júri ele é composto também por juízes. Os jurados podem ser considerados juízes, só que eles são juízes leigos, né? São juízes leigos. A eles também se aplicam as regras de impedimento e suspeição. Se nós estivermos falando de uma cidade pequena, o simples fato das pessoas se conhecerem não dá para isentá-los de pena, mas isentá-los da obrigação de participarem como jurados. Mas se nós tivermos uma relação de parentesco, ou conforme dispõe a lei, se nós tivermos uma amizade muito próxima, ou se nós tivermos uma inimizade declarada, nós podemos, acusação e defesa, nós podemos nós podemos nos valer dos institutos do impedimento e da suspeição, a depender da proximidade. Se trata de uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo conhece todo mundo. Mas a depender da circunstância simplesmente de conhecer, não quer dizer que você necessariamente vai votar favorável ou contrariamente à pessoa. Nós precisamos visualizar situações previstas em lei para falar, em razão da amizade íntima, essa pessoa é suspeita. Ou, em razão da inimizade capital entre eles, essa pessoa é suspeita. Ou, em razão do parentesco entre eles, essa pessoa é impedida. Entenderam? As mesmas regras de impedimento e suspeição, visando contornar essa situação em cidades pequenas, as mesmas regras de impedimento e suspeição se aplicam aqui. Mais para frente a gente vai falar a respeito de outros critérios, mas já vamos adiantar aqui. Por que são raras as concessões de um novo júri? Por que elas são raras? Exatamente porque os jurados são raras as concessões exatamente em razão da soberania dos veredictos. É uma previsão legal para isso. Nós temos apenas exceções que nós vamos dizer aqui agora. E a suspeição, na escolha dos jurados, nós temos uma formulação de uma lista anual. Esses jurados são sorteados, exatamente para não dar um direcionamento no julgamento, para falar, escolhemos exatamente, nós fizemos questão de escolher um grupo de mulheres. A pessoa foi acusada de um estupro seguido de um estupro seguido de um homicídio. Aí o juiz presidente trata-se de uma mulher, nós falamos, vamos deixar na mão da juíza aqui escolher 7 mulheres para compor. Não. Os jurados, eles são sorteados. Sim, nós temos as recusas livres, além dos casos de impedimento e suspeição. Vamos evoluir com a matéria, nós vamos chegar em todos, como eu estou dizendo para vocês, nós temos 5 aulas a respeito de júri, nós vamos chegar em todos esses pontos aqui que vocês estão indicando. Tranquilo? Vamos lá.
Como eu disse para vocês, em razão dessa previsão, nós temos a circunstância de que os júris são soberanos. Até mesmo porque nós não temos, o julgamento não é técnico, a decisão não é fundamentada, votação não é pública, não é? O que acontece? Olha lá, artigo 593, nós temos algumas mitigações previstas em lei, nós temos algumas exceções, como eu disse para vocês, existe o direito de recurso? Existe. Porém, esse direito de recurso ele é muito mais limitado do que nos crimes em geral. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 3, das decisões do tribunal do júri, quando a linha D for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Olha só para vocês verem. Para que nós tenhamos a possibilidade de apelação no caso de decisão do júri, a decisão tem que ser manifestamente contrária à prova dos autos, para que nós tenhamos a possibilidade de ter direito a recurso. Nos crimes em geral, me basta uma decisão desfavorável. Tem uma decisão que me é desfavorável, eu vou recorrer dessa decisão, ponto. Aqui não. Aqui eu não preciso só de uma decisão desfavorável. Aqui se faz necessário que, além da decisão me ser desfavorável, que todas as provas eram indicativas de que eu tinha direito à absolvição. Estava tudo indicando, as provas me são todas favoráveis, que eu tinha direito à absolvição. Mas ainda assim, o corpo de jurados, que é livre, que não faz julgamento público, que não precisa de decisão fundamentada, o corpo de jurados, apesar de todas as provas me serem favoráveis, eles julgaram contrariamente às provas e me condenaram. Neste caso, nós temos direito a previsão de que a decisão, sendo ela manifestamente contrária, que pode ser garantido aí o direito à apelação para a realização, a anulação e realização de um novo júri. Anulação e realização do novo júri. Mais uma vez, então, vocês vejam que é um afunilamento do direito de defesa. É um afunilamento do direito de defesa. No mesmo sentido, isso aqui quando a gente for estudar recursos, nós vamos ver os recursos, em especial esse recurso que a gente acabou de falar, é o recurso de apelação, mas além do recurso de apelação, nós temos uma outra ferramenta no processo penal que prevê o direito de reanálise de uma decisão judicial, que é por meio da revisão criminal. A circunstância da revisão criminal, como nós vamos ver, é que a revisão criminal ela é uma ação à parte, ela não é um recurso no mesmo processo. A revisão criminal ela é uma ação à parte, mas ela também tem por propósito que uma decisão seja submetida à análise novamente. E o que dispõe o 621? Ele fala sobre revisão criminal. O que dispõe o 621 a respeito da revisão, trazendo aí 3 possibilidades. A revisão dos processos findos será admitida, fala-se em processos findos, por quê? Porque não cabe mais recurso. Se couber recurso, você não vai entrar com uma revisão. Se couber recurso, você vai recorrer primeiro. Primeiro você vai exaurir todas as possibilidades de recurso para, uma vez transitado em julgado, se a decisão ainda for desfavorável, desde que esteja prevista entre as circunstâncias previstas no 621, você possa entrar com uma revisão. Vamos lá. A revisão dos processos findos será admitida. 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. 3. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena. Vejam vocês, são situações isoladas a respeito de revisão criminal, são situações isoladas a respeito de revisão criminal. E por que aqui também nós teremos, de certa forma, fere-se o princípio da soberania dos veredictos? Na apelação, como a gente acabou de falar, nós temos um novo julgamento por um outro, nós temos a realização de um outro júri, certo? Quando nós temos decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nós temos a possibilidade de apelação no espaço de 5 dias, temos a realização de um novo júri. Mais uma vez, é um julgamento composto também por um corpo de jurados, também por pessoas do povo. Aqui na revisão criminal, não. Na revisão criminal, o que nós temos? Na revisão criminal, nós temos essas situações específicas e nós temos também também aí nós fere-se a soberania dos veredictos, porque a revisão ela já não é julgada por um outro corpo de jurados. A revisão criminal, que é uma ação autônoma, ela é proposta na segunda instância. Ela já é proposta na segunda instância, entendem? Se a pessoa foi condenada por um tribunal do júri, que nós sabemos que é primeira instância, comarca local aqui, Montes Claros ou qualquer comarca. Se for propor uma revisão criminal, sob qualquer dos fundamentos aí do 621, sentença condenatória contrária ao expresso texto de lei, ou evidência dos autos, sentença condenatória se fundar em depoimento, exame ou documento comprovadamente falso, quando após as sentenças descobrirem novas provas de inocência. Em todos estes casos, a ação, por mais que o julgamento tenha sido realizado por um tribunal do júri, que diz a Constituição Federal é soberano nas suas decisões, por mais que nós tenhamos uma decisão do tribunal do júri, aqui, em razão da presença dessa circunstância do 621, essa decisão do júri vai ser revista por um órgão técnico de segunda instância. Nós vamos falar especificamente da revisão criminal quando formos estudar recursos, mas o que eu estou aqui adiantando para vocês é somente o fato de que, por mais que nós tenhamos a previsão constitucional da soberania dos veredictos, nós temos duas exceções a essa soberania no âmbito da regulamentação legal, que é, uma, a possibilidade de apelação se a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não basta o meu descontentamento com a decisão, e dois, nestes casos específicos previstos no 621, a possibilidade da propositura de uma ação de revisão criminal direto em segunda instância, não vai ser analisado pelo júri. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Nós vamos falar, Bernardo, quando nós falarmos a respeito de revisão criminal, e como eu disse, você veja lá que revisão criminal está lá no 621. Revisão criminal a gente estuda dentro do tema recursos. Eu apenas fiz referência a eles aqui para vocês verem que a soberania não é ampla. A soberania dos vereditos ela não é ampla, ela apresenta exceções. Nós vamos, como eu disse, a regulamentação do Tribunal do Júri encerra lá no 497, como a gente acabou de dizer, não é isso? Vai de 406 a 497, e a revisão criminal está no 621. 621, que vem se referir exatamente à revisão criminal e se aplica a todos os crimes, não apenas aos crimes dolosos contra a vida, não apenas ao júri. Quando a gente for falar de recurso, a gente fala especificamente aí
sobre 621, inclusive sobre os seus limites. Limite, a gente já pode adiantar que o limite de fundamento são apenas esses previstos aí no inciso de 1 a 3. Mas nós temos limites temporais, nós temos limites de outra natureza. Quando nós estudarmos recursos, a gente fala especificamente deles. E por último, gente, por último dos princípios previstos na Constituição Federal, nós temos a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Essa competência, ela é uma competência mínima. O que quer isso dizer? Nós temos lá garantidos na Constituição Federal que o júri é competente para processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Ou seja, caso eu cometa um crime doloso contra a vida, eu tenho o direito de ser julgado pelo tribunal do júri. Só que essa competência é uma competência mínima. Nada impede que a legislação ordinária que ela amplie essa competência do tribunal do júri e faça inserir outros delitos que não simplesmente os crimes dolosos contra a vida. Ao estabelecer a Constituição Federal, ao estabelecer a competência dos crimes dolosos da competência para processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a Constituição está me garantindo olha, se você cometer um crime doloso contra a vida, você será julgado pelo júri. E ela está garantindo a nós, jurisdicionados, que o legislador ordinário, ele não pode, por meio de uma alteração no CPP, ou por meio de uma alteração até constitucional, ele não pode, porque a previsão da competência está nos direitos e garantias fundamentais, nem por meio de emenda constitucional, não pode ser estabelecido que crime doloso contra a vida seja julgado por juiz de direito ou por tribunal composto por desembargadores. Essa é a competência mínima. O tribunal do júri ele pode julgar mais do que crimes dolosos contra a vida, mas nenhum dos crimes dolosos contra a vida pode ser excepcionado de ser julgado pelo tribunal do júri. Os crimes dolosos contra a vida estão previstos lá no Código Penal, entre os artigos 121 e 127. É importante fazermos referência aqui a este respeito, é que dentre esses delitos aí, nós temos o homicídio culposo, que está lá no 121, parágrafo 3º. E é óbvio que homicídio culposo não é crime doloso, e por não ser crime doloso, não é julgado pelo tribunal do júri. Da mesma forma que nós temos crimes, por exemplo, nós temos o crime de latrocínio, que é o crime que apresenta a maior pena que nós temos no direito penal brasileiro, a maior pena mínima, que é o crime de latrocínio. No crime de latrocínio nós temos o fator morte, só que a morte no crime de latrocínio ela é cometida com o propósito, né, de subtração. Considera-se, então, que não se trata de um crime doloso contra a vida, mas sim de um crime contra o patrimônio. Em função disso, do latrocínio ser considerado um crime contra o patrimônio e não contra a vida, por mais que o latrocínio seja um crime doloso, ele não é julgado pelo tribunal do júri, ele é julgado por um juiz de direito. Tranquilo? Os crimes do tribunal do júri estão entre os 121 e 127, com exceção, mais uma vez, do 121, parágrafo 3º, que não é um crime doloso, mas sim um crime culposo. Olha só, gente. E aí eu vou só falar dessa introdução aqui a respeito do rito do procedimento do tribunal do júri, porque o outro tema, para a gente não quebrar a linha de raciocínio, a gente desdobra ele
na próxima aula. Olha só, o júri, ele apresenta um rito escalonado. O que quer dizer rito escalonado? Os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, eles se dão em dois momentos. Nós temos uma tramitação, e aí eu estou falando apenas do judiciário, porque é óbvio que nós temos primeiro uma tramitação no âmbito policial. Encerrada a investigação, nós passamos para a fase judicial, e na fase judicial nós temos dois momentos. Nós temos um primeiro momento que é chamado de iudicium accusationis, ou sumário da culpa, que vai do oferecimento da denúncia até a sentença de pronúncia. E nós temos o chamado iudicium causae, que é o julgamento propriamente dito. E esse julgamento se faz no tribunal do júri. Então, vejam vocês, o rito é escalonado, disse que ele é escalonado porque ele é quebrado. Num primeiro momento, do oferecimento da denúncia até a sentença de pronúncia, e a sentença de pronúncia, eu já adianto para vocês, é a decisão por meio da qual o juiz encaminha o processo, encaminha o caso para o tribunal do júri. Então, do oferecimento da denúncia feita pelo Ministério Público até a sentença de pronúncia é a primeira fase do julgamento no tribunal do júri, dos crimes dolosos contra a vida. É a primeira fase. Ela ocorre perante o juiz de direito. Num segundo momento, que é o julgamento do júri, o julgamento do tribunal do júri propriamente dito, que é o julgamento da ação propriamente dito, neste segundo momento, ele se dá perante o tribunal do júri. Ele se dá perante o tribunal do júri. É quando nós vamos ter o julgamento propriamente para saber se a pessoa foi condenada, se a pessoa é ou não culpada, se ela merece ou não merece pena, se tem qualificador ou se não tem. Tranquilo? O rito ele é escalonado. É dividido em duas fases. O que nós vamos fazer, gente? O que eu acho conveniente que nós façamos? Na próxima aula, nós vamos falar desta primeira fase do rito todinho e vamos falar também das possíveis sentenças do juiz ao final deste primeiro rito, ao final do sumário da culpa. Nós estamos falando aqui de sentença de pronúncia, mas existem outras modalidades de sentença que o juiz pode proferir nesta última fase, nessa primeira fase do sumário da culpa. Então, nós vamos falar como é que se processa esse rito nessa primeira fase e também vamos falar das possíveis decisões, quais modalidades de decisão ocorrem no final dessa primeira fase. E aí, na segunda aula, isso eu digo para a próxima aula, na aula seguinte a gente fala já do tribunal do júri propriamente. Vamos proceder dessa maneira? O que nós fazemos? O que nós vamos fazer além disso? Buscando alinhar aí com as outras turmas, na próxima aula nós temos até amanhã para a entrega do nosso trabalho, né? Conforme eu repassei para a líder. Na próxima aula, nós vamos elaborar alguma coisa aí para a gente dar vazão àqueles textos que eu encaminhei para vocês, de forma a nós preenchermos esse nosso trabalho que, infelizmente, em razão das circunstâncias aí ocorridas, ficou para trás. Aquele trabalho referente aos textos que vocês já leram, eu sei que vocês já leram, já estudaram, para a gente dar vazão a esse material. Próxima aula a gente fala disso, até mesmo porque nós temos aí um trabalho em andamento. Tribunal do júri eu entendia que seria um trâmite pior para a vítima, mas estou entendendo que é o contrário, sendo mais favorável à vítima. É isso mesmo? Mais ou menos. Ana. É Ana, né? Mais ou menos, Ana, porque nós vamos ver que no tribunal do júri você pode se usar de argumentos de fato e de direito e porém de fato. E você é julgado
por juízes leigos, não juiz técnico. Ele não é muito favorável, não, porque a circunstância, qual é a principal circunstância? O fato de não ser, nós somos regidos pela lei, não é? Nós somos regidos por leis. O fato do julgamento poder ser realizado por pessoas leigas pode fazer com que elas se pautem por outros critérios, por mais que o fundamento seja qualquer um de nós pode cometer um homicídio, mas a pessoa pode se pautar por outros critérios que não critérios técnicos, e isso gera uma insegurança jurídica. Isso gera uma insegurança jurídica. A gente não sabe, não é só isso. Vocês lembram lá do... Não, mas você pode ter nos dois sentidos. Lembra lá quando vocês começam o curso de Direito, estudam Lombroso? A depender da pessoa que senta ali na sua frente, você pode ter uma visão ou outra. Entendeu? Você pode ter uma visão ou outra. Então, é complicado. É complicado. Você pode ter uma concepção diferente do fato a depender do perfil da pessoa que está sentada no banco dos réus. Eu digo, você, jurado. O juiz ele seria muito mais técnico, ele tende a ser muito mais técnico. Lógico que o juiz ele é uma pessoa, enquanto pessoa ele é falho, ele também pode ter os seus preconceitos, mas num corpo de jurados isso é muito mais fácil, entende? Então eu não creio que seja uma boa coisa, não. O advogado tem acesso ao perfil, ele sabe na hora do sorteio, né? Ele vai saber ali de onde... Nós vamos falar como é que é feito esse sorteio. Antes do sorteio, ele já tem um número bem maior de pessoas. Ele pode saber quem é cada qual, o que trabalha, o que faz, mas aí ele vai ter que saber de todas as pessoas para, na hora, poder negar, né, qualquer uma delas ou não. Mas isso nós falamos nas aulas seguintes, a gente encerra aqui agora. Na próxima aula a gente fala dessa primeira fase. Primeira fase, modalidades de decisão. Tá tranquilo? Professor, Fala, Bernardo. eu entendi o seguinte, que o sumário de culpa é quando o juiz ele vai pronunciar o réu, né? Entendi. Exatamente. Se o processo, nós vamos ver, são várias decisões possíveis. Se o processo tiver sequência, a decisão se chama pronúncia. E outra coisa também que eu entendi foi que a gente tem vários princípios no tribunal do júri. Dentre eles, é a soberania do veredicto. E caso, por situações excepcionais, você pode pedir um recurso de apelação ou também uma revisão criminal. Exato. Ou uma revisão criminal, um recurso de apelação. É Sim. exatamente isso. Nos outros crimes, o direito de recurso ele é mais amplo. Nós temos também a revisão criminal sobre os mesmos fundamentos do 621, porém o recurso, o direito de recurso, ele é muito mais amplo. Basta a decisão me ser desfavorável. Nos outros tipos de crime, né? Exatamente. Por isso se fala em soberania dos veredictos aqui no Tribunal do Júri. Aqui, para se recorrer, é mais difícil. Então eu tenho que sair da aula hoje sabendo o que? Sobre o que? No que diz respeito exatamente a quê? A É, soberania? eu tenho que saber sobre os princípios que o senhor falou, né? Exato. Sobre essa questão que tem sede jurados. Exato. Isso nós vamos falar a respeito de composição do Tribunal do Júri, nós vamos falar. O que você tem que saber neste momento nós temos esses quatro princípios, e o que significa cada qual desses princípios. É isso que você tem que saber neste momento. Nas próximas aulas, nós vamos falar de composição, nós vamos falar de como se dá a votação, nós vamos falar de todos os aspectos. Como eu disse, o procedimento ele é muito regulamentado, então a gente vai ter aí mais umas 4 aulas para frente, só a respeito do Tribunal do Júri.
Então, eu tenho que saber o que é cada princípio e como é que vai ser determinado procedimento, essas coisas, é na próxima aula, né? Exato. Cada qual dos princípios nós já vimos, né? Nós já Sim. vimos ali, são quatro, são soberania dos veredictos, sigilo das votações, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Você tem que saber que existem esses quatro princípios e o que cada um deles significa. Soberania, sigilo, plenitude. E competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. São E esses outra os coisa, princípios constitucionais. sim. Outra coisinha, o advogado, as partes lá, elas vão poder estar participando até para assegurar que não está ocorrendo uma fraude, né? Exatamente, exatamente. E além disso, se elas coagirem os jurados, aí poderá elas serem expulsas de lá, não é, professor? Exatamente. E nós vamos falar disso quando a gente falar da votação. Eu fiz referência aqui simplesmente para mostrar para vocês como é que é a circunstância de sigilo, como é que se dá o sigilo das votações, como é que esse princípio constitucional se concretiza na legislação ordinária. Mas nós vamos novamente voltar a eles quando nós falarmos da votação no júri. Muito obrigado, viu, professor? Nada. Até Deus que. abençoe o senhor. Amém, amém, nós todos. Isso. Até quinta-feira, gente. Se Deus quiser. Amém.